noite, galera do FEADcast. Mais uma vez a gente começando aqui esse bate-papo. Novamente estou aqui com o pastor Franklin. Hoje é a primeira vez da nossa pastora Tatilaine, acertei o nome dela. E estou aqui com a Raquel, que também já participou com a gente, o Jean, o pessoal aqui da casa, aqui da FEAD. Mais uma vez a gente se reuniu para trocar um papo aqui sobre ansiedade e depressão. Foi um assunto que a gente entrou num acordo e a gente viu que está muito em alta, principalmente dentro das igrejas, principalmente dentro do ministério, assim, da vida cristã, que era algo que antigamente o pessoal não acreditava muito ou somente espiritualizava, e a gente trouxe aqui hoje eles, propriedades para falar do assunto, e a gente quer trocar essa ideia. Eu já quero passar a palavra primeiro para o pastor Franklin, se apresentar novamente, o pessoal já conhece, mas está sempre aqui com a gente, e depois para a pastora também. Amém. Fala, galera, paz. É um prazer estar aqui novamente, né, com vocês, né, um formato diferente, né? Mas a gente está melhorando o estúdio aí. E dessa vez, né, juntamente com a minha esposa. Bom, a maior parte, né, da experiência é dela. A minha área de formação ela é teológica, fiz umas pós agora para poder atender como terapeuta. Então, assim, geralmente quando eu atendo, ela que vai me dando essa supervisão, quando às vezes é um caso mais clínico, né, aí eu passo para ela, e espero que a gente possa contribuir aqui, né, nesse podcast. Que da hora, que legal. Também passar a palavra agora para a pastora, se apresentar para o pessoal, fica à vontade. Olá, boa noite a todos, a paz. Sou a pastora Tatilaine, sou psicóloga clínica. Atuo na área da família, tenho especialização em casal, família, sou psicóloga sistêmica e tenho uma pós em psicossomática. Estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho, né? Uma troca. Bacana. A gente aprender um pouco e trazer um pouco aí de conhecimento. É como eu sempre falo, que a gente está todo mundo para aprender um com o outro, sim, que a gente está sempre em constante evolução, né? E é isso. A Raquel e o Jean querem falar alguma coisa? Querem se apresentar de novo? Acho que a gente se apresentar, já conhece a gente, né? Já estão cansados de ver vocês, né? Mas é isso aí. Então, pra gente começar o papo, acho que eu já queria, que os pastores fiquem à vontade, qual dos dois quiserem falar, sobre o que é ansiedade, o que é depressão, pro pessoal entender aí, basicamente, assim, o que é. Eu vou começar, sabe por quê? Porque eu quero ir pela parte mais bíblica e espiritual, porque durante a minha caminhada eu sempre tenho recebido dúvidas, né, de alunos, de irmãos, sobre justamente essa questão. Poxa, até que ponto a gente consegue ter um termômetro, sabendo se isso é algo que a gente resolve com oração, né, seja na questão de uma crise de ansiedade ou uma depressão, ou a gente procura um profissional. Eu louvo a Deus e agradeço, porque eu tenho visto que ultimamente muitas pessoas têm entendido a importância de um profissional, né, como que é a minha esposa, para poder estar passando por um acompanhamento. Mas nós não podemos negar e esquecer que a origem de todas as enfermidades, ela é por conta do pecado do Éden. Então é importante nós entendermos esse primeiro ponto. Então, o Jardim do Éden é onde houve o pecado original e lá desencadeou todas as enfermidades, tanto que a primeira crise de ansiedade, a primeira emoção, o primeiro sentimento foi lá no Gênesis, quando Adão peca, ele se esconde, e aí Deus aparece lá no Jardim do Éden perguntando: Adão, onde tu estás? E ele disse: me escondi porque tive medo. Medo é uma emoção, né? Era para termos esse sentimento? Não, o plano original não era. Então o medo já era um dos primeiros sentimentos, emoção, né, que o ser humano ele teve. Porém, nós não podemos generalizar que toda pessoa que às vezes tem uma enfermidade, seja uma gripe ou uma ansiedade, uma depressão, é porque essa pessoa está com algum problema espiritual ou porque ela está possessa de demônio. Mas é uma possibilidade de haver uma influência. Mas eu acho que de início, eu acho que a gente poderia ir pensando também de saber separar. No decorrer, né, do nosso bate-papo, a gente pode ir tentando entender melhor como detectar quando algo é espiritual, quando algo não é. Mas a gente precisa ter cuidado para não espiritualizar tudo e às vezes a gente, poxa, acho que eu não tenho Deus na minha vida porque eu estou orando e essa depressão não sai, essa ansiedade não sai. Eu acho que a princípio seria mais isso. Sim. Então, no caso, que eu voltei à pergunta assim, que o pastor explicou,
a ansiedade e a depressão, então, tem a origem desde lá do Éden, que teve o primeiro contato, assim, que Adão teve medo. Porque hoje, a minha esposa ela pode falar melhor com propriedade, a depressão ela é uma doença, é entendido como uma doença. Assim como é a gripe, assim como é o câncer, assim como é qualquer outro tipo de enfermidade. Então, todas as enfermidades, a origem foi lá no Éden, no pecado original. A questão é que hoje as pessoas acham que se tem Deus não passa por enfermidades. Eu estou ausente de enfermidades. Não é bem assim, porque todos nós estamos suscetíveis a essa enfermidade. Deus pode curar? Deus pode curar. Mas Ele cura todos? Nós vamos ver na Bíblia que não foram todos que foram curados pelos seus propósitos. Mas a origem, sim. E dessas, né, eu perguntei porque muitas vezes a gente fica com esse negócio de, tipo assim, achar que na Bíblia nunca falou sobre ansiedade ou depressão. Muita gente fala isso, nossa, a Bíblia não fala isso é invenção humana, sei lá. E é bacana quando a gente tem uma base bíblica para entender isso. Exatamente. É muito bacana. Eu queria só levantar uma pergunta que o pastor falou, que pós o Adão comer o fruto, ele teve aquele medo, e eu queria perguntar se a depressão e a ansiedade, eles culminam após um trauma, ou eles podem surgir pelo ambiente que estamos inseridos, por outras realidades. Você vê uma pessoa com uma realidade diferente da sua, você quer ter aquilo, mas não consegue, isso pode acarretar, ou são literalmente traumas que fazem a gente ter depressão, ansiedade, esses problemas psicológicos? E aí, você quer responder? Já vou jogar aqui para ela. Primeiramente, a gente precisa entender a diferença de depressão, né, e de ansiedade. Quando a gente fala de depressão, a depressão ela começa com uma tristeza, né? Uma tristeza, e às vezes tem pessoas que está triste e já logo fala, estou depressiva, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque a depressão ela é uma doença, como foi falado, e ela é incapacitante. Ela traz aquela questão do humor deprimido, tá? Então, a pessoa que tem depressão, ela fica incapacitada para aquilo que ela exercia antes. Então, se era uma pessoa que gostava de cozinhar, por exemplo, era ativa na cozinha, quando ela está em depressão, ela já perde o prazer nisso. Então, ela não consegue lavar uma louça, ela não consegue arrumar uma casa, ela não consegue fazer uma comida. Sim. Ela fica totalmente incapacitada para aquilo que ela fazia. Então, assim, a depressão, ela traz esse comportamento de incapacidade. A ansiedade, ela já é um excesso de preocupação, tá? Porque, assim, sentir ansiedade, falar da ansiedade, a ansiedade, ela é uma emoção. Então, todos nós temos ansiedade, né? Então, precisamos pensar assim, sentir ansiedade é normal. Então, para ter esse momento aqui, teve um pouco de ansiedade para que isso acontecesse. Então, existe a ansiedade normal, tá? E existe a ansiedade que já é excessiva, que já entra, por exemplo, naquele transtorno de ansiedade. Então, assim, quando passa de uma coisa normal, então a ansiedade, eu tô com uma ansiedade normal, ok, então essa ansiedade é ok, mas quando essa ansiedade começa a me atrapalhar, por exemplo, eu começo a perder o sono, eu acabo dormindo demais, enfim, vários sintomas que no decorrer a gente pode ir conversando melhor sobre, tá? Então, quando essa ansiedade começa a me atrapalhar, eu começo a ter aquele excesso de preocupação, então já é um transtorno. Então, essa pessoa precisa procurar, por exemplo, uma ajuda porque ela não está bem, tá? Sim, sim. Aí você perguntou a questão do ambiente ou de traumas. Existem vários fatores que podem levar a pessoa, por exemplo, a ter uma depressão ou um transtorno de ansiedade, tá? Existem traumas, por exemplo, que vêm da infância, né? Que vem da história de vida da pessoa, que se esse trauma não for, por exemplo, elaborado, não tiver resolvido dentro dessa pessoa, em algum momento o corpo dela vai falar trazendo algum tipo de transtorno. Então, essa pessoa vai sofrer. Então, eu sempre costumo dizer que a depressão, ela é o excesso do passado, tá? A ansiedade, ela é o excesso do futuro.
O estresse é o excesso do presente. Entende? Bacana de fazer essa... dividir, né? Porque você consegue entender. Claro, né? Porque às vezes você vê aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tô ansiosa, mas não sei porquê. E ela só fica pensando no amanhã. Todo dia ela só pensa, mas o que eu vou fazer amanhã? Como vai ser meu serviço? Como vai ser minha vida? E aí desencadeia uma ansiedade e a pessoa não sabe o porquê. Sim. Então é muito bacana dividir, separar, né? O que... Eu tenho uma dúvida que eu acho que foi até comigo. Eu passei por um momento de ansiedade. E só que o meu caso eu acho que era muito espiritual, porque até eu consegui me ter a cura através da Bíblia. E eu queria perguntar, por exemplo, na Bíblia fala sobre domínio próprio. Se a ansiedade entra se a gente consegue ter esse domínio na ansiedade. Porque no meu caso eu até consegui, porque é excesso de futuro. Então, se você se controla a não pensar se isso ameniza ou se é uma coisa que a gente não consegue controlar. Então, eu gosto de pensar assim, essa questão de controle, tudo que você controla, uma hora você solta, tá? Você não consegue controlar por muito tempo. Então, quando a gente fala das emoções, a gente precisa pensar em equilíbrio, tá? Então, assim, se eu estou em excesso com alguma coisa, eu preciso, então, ter o equilíbrio disso. Sim. É igual um carro, por exemplo. Eu gosto de dar alguns exemplos assim. Você tá dirigindo. Então, quem está controlando quem, né? O carro está te controlando ou você quem domina ali, quem tem o equilíbrio do carro? As emoções, quando elas estão em excesso na nossa mente... a gente precisa ter o equilíbrio disso. Sim. Então, é você que está ali no volante. Então, eu estou aqui no volante. Então, eu que estou dominando esse carro. Entende? Então, assim, quando você está com excesso de ansiedade, você já entra num transtorno, quando você está numa depressão, você precisa administrar isso. Então, você precisa olhar para você e tentar entender. Né? Como que eu posso dominar? Então, eu estou tendo crise de ansiedade, que acontece muito. Então, a pessoa está lá com crise de ansiedade. Meus pensamentos estão totalmente acelerados. Existe até uma técnica, né, que eu posso até ensinar. A gente pode fazer aqui, tá? Por favor. Quem for assistir, pode fazer também depois. Pode fazer também. Existe uma técnica da gente fechar os olhos, que é uma técnica maravilhosa, onde você consegue ter esse equilíbrio das emoções. Então, você fecha os olhos, respira pelo nariz e solta pela boca. Respira pelo nariz e solta pela boca. Quando você faz isso durante 5 minutos ou menos, você vai percebendo que aquela crise de ansiedade, ela já vai começando a amenizar. Você já vai começando a ter o equilíbrio. Sim. Aí você vai voltando. Quando você vê, você já está bem. Você pode fazer isso, por exemplo, às vezes apagar a luz. Você pode fazer deitada, você pode fazer em pé. Não tem problema. O segredo é a respiração. Porque quando eu trabalho a respiração, eu oxigeno o meu cérebro, né? Então, eu mando oxigênio. Então, esse oxigênio... ele vai me dando essa sensação de calma, de alívio, entende? Posso fazer um comentário dentro disso? Sim. Que é interessante que a Tatiana estava falando, porque, por exemplo, a ansiedade normal é aquela passageira. Eu tive ansiedade antes de começar aqui com vocês, Sim. mas já passou. Isso é normal. Agora, se é uma coisa que persiste, mas aí onde pode acontecer aquilo que você falou de um trauma? De repente, a gente estamos aqui batendo um papo, aí de repente um de vocês dá uma risada, e eu penso que aquilo foi algo pra mim, como se eu tivesse feito algo errado. Isso aí acontece muito com pessoas que tiveram isso na sua primeira apresentação na sala de aula. Pregação na igreja, se alguém ri, eu nunca mais prego. E pode causar um trauma. Sim, e aí travar, e aí sim já vem tudo aquilo que foi falado. E é por aí que começa também. É que a emoção, ela é um estado. Então, tudo que é um estado é passageiro. Né? Então, eu não sou assim, eu estou assim. Entende? Então, eu estou ansiosa agora. Eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. Bacana. Agora, quando entra um transtorno de ansiedade, é um tratamento que eu preciso de ter. Aí entra a questão do equilíbrio, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes pensam
que quando tem, por exemplo, é diagnosticado com uma depressão, com um transtorno de ansiedade, tem medo, às vezes, da medicação, por exemplo. Existem casos que a gente pode falar depois, por exemplo, da depressão. A depressão, ela tem 3 estágios, que é a depressão leve, né, a depressão média e a depressão grave. Que a depressão grave, ela entra, por exemplo, no suicídio. Pessoas que têm tentativas de suicídio, têm esses pensamentos. A depressão leve, a pessoa pode, às vezes, só tratar com a terapia, por exemplo, né? Terapia, a parte espiritual é muito importante. Às vezes, essa pessoa é curada da depressão nesse ponto. A depressão média e a grave, ela já é um caso que precisa de entrar com a medicação. Porque, por exemplo, essa pessoa que está com pensamento suicida, ela precisa de medicamento. Sim. Porque o suicídio, por exemplo, que às vezes é falado muito em setembro, né? O Setembro Amarelo, né? Que traz muito isso. O suicídio, ele tem muito aquela questão da pessoa, se ela está falando que ela vai se matar, esses são sinais muito importantes. Se alguém está dizendo, olha, eu vou me matar, não aguento mais essa vida, são sinais que você precisa ficar atento. Sim. Essa pessoa não está bem e ela pode cometer o suicídio. Sim. Isso não é demônio, por exemplo, sim, tá? Isso não é demônio, porque a pessoa, ela não está bem, ela está doente. Então, ela precisa do quê? Não é só a parte espiritual, ela precisa de ser encaminhada, ela precisa de passar com um profissional para poder ser ajudada. Isso é uma parte bem bacana, que eu acho que já dá pra gente entrar num assunto que o pessoal perguntou demais. Eu acho que, pelo que eu vi aqui, as perguntas que o pessoal mais fez foi sobre isso. Eu não sei se tem como, ou pelo menos a gente tem uma ideia de quando diferenciar que a depressão, a ansiedade é um caso clínico e quando é espiritual. Eu não sei se tem como a gente fazer essa divisão, porque o pessoal pensa muito, principalmente dentro da igreja, eu vejo muitas pessoas que têm esse preconceito de, tipo, às vezes, como a pastora falou, ela precisa de tá num caso clínico, só que ela tem medo de, tipo, apresentar ou falar ou buscar ajuda por achar que é uma atuação maligna. Sim. E aí eu queria saber se a gente tem como fazer essa divisão, assim, saber quando é clínico e quando é espiritual. Pelo menos o pessoal saber, assim, mais ou menos, o que eles estão passando. Não. É que, na verdade, assim, acho que tudo na vida precisa ser um alinhamento, né? Sim. Nós somos corpo, alma e espírito, pelo menos eu acredito. Ela tá falando isso porque eu sou dicotómico. Já viu os debates do pastor lá na... Nós somos trio do funk, já não acredito, mas enfim. Então, por sermos corpo, alma e espírito... a parte espiritual, por exemplo, é onde você trata, você ora, você busca Deus acima de tudo, enfim. Alma é onde estão as emoções, sim, certo? Então, é ali aonde são armazenadas as doenças emocionais, psíquicas, entende? E o corpo é a nossa matéria. Então, quando você começa a entender estou com depressão, se não houver esse alinhamento ou transtorno de ansiedade, se não houver um alinhamento da parte espiritual com a parte clínica, emocional, as coisas não andam. Eu, pelo menos, penso que os dois têm que caminhar junto. Sim. Então, eu estou com depressão, busque a Deus, mas também busque o tratamento. É uma doença. Sim. Depressão e transtorno de ansiedade é uma doença. Então, eu não consigo excluir, entende? Sim. O lado clínico. Sim. E só ficar no lado espiritual. Para mim, os dois têm que caminhar junto. Entendi. Não pode ficar só preso em um. É como se fosse uma doença mesmo. A pessoa procura um médico, mas ela procura um milagre dentro da igreja. Né? Procura o espiritual dentro da igreja. Eu, quando geralmente chega até como pastor me procurando, eu não faço aquela postura assim, olha, vamos tentar eu resolver primeiro, deixa eu resolver, se eu não resolver, aí eu vou apelar para a parte, né, da psicologia. Não, eu vou fazer um acompanhamento e eu já mando também para passar por um acompanhamento com um profissional, porque eu vou estar sempre em oração. E isso eu acho que é importante a gente reconhecer também. Sim. E existem muitas pessoas que estão doentes dentro da igreja, né? Doentes mesmo. Sim. Estão com depressão, estão com transtornos de ansiedade, estão tendo crises direto,
e não buscam ajuda, só fica no lado espiritual. Sim. Então, só ora. É importante? Muito. Mas cadê a parte das emoções? Cadê a alma? Sim. A alma está gritando. A pessoa precisa buscar. A Bíblia fala, né, que Elias teve depressão. Sim. Quando Elias perde a morte, por exemplo, ele entra na caverna, ele, né, tem toda aquela situação, ele está em depressão. Ele está passando por um momento. Então, e a depressão que ele estava era uma depressão em estágio grave, em estágio totalmente avançado. Então, Elias, ele passou por esse período de depressão. Sim. Tanto que quando ele entra na caverna, o Senhor chama ele sai. Então, ele passou por esse período. Então, assim, a depressão, ela precisa ser tratada, ela precisa ser observada, ela precisa ser vista. A gente precisa entender que essa pessoa precisa de um medicamento, né? Sim. Eu falo com os meus pacientes, né? Principalmente pacientes cristãos, quando chega, não, eu não quero tomar remédio, mas a pessoa não está bem, né? A pessoa não está bem, mas ela precisa de tomar a medicação. É que às vezes vem a vergonha, eu penso assim, será que vão pensar que é falta de fé? Né? Exatamente. É o que mais, acho que mais acontece Tem um dentro certo preconceito. Assim, a pessoa até às vezes aceita que ela tá nessa situação, mas o medicamento já é demais para ela aceitar. Boa, você falou uma palavra incrível. A aceitação. Que isso é muito difícil. Às vezes a pessoa fica mais no lado da negação. Ela nega que está doente, ela nega que ela precisa. Então, a negação piora a doença na pessoa. Então, se eu aceito, então eu preciso tomar esse remédio. Aí eu brinco com os meus pacientes. Vamos orar nesse remédio? Ora em cada pílula, ora em cada comprimido, ora em cada gota. Pede para Deus para poder abençoar, porque esse é o meio que Deus está fazendo para você nesse momento, para poder curar você. Então, apresente, ore. Aí eles vão entendendo que realmente é um processo que eles precisam aceitar. Sim. E a cura vem mais rápido, não há dependência. Agora, se você nega, fica mais difícil. Sobre esse caso de medicamento, às vezes você falou também de uma parte que o estado da pessoa, né? Eu estou num momento, não sou isso, né? Às vezes, eu tenho bastante amigos que tomam remédio, só que tomam de um jeito, não são cristãos, mas tomam de um jeito como se, eu tenho isso, então eu vou tomar isso pro resto da minha vida. Tá. E se a gente deve tomar, por exemplo, o remédio, se é um processo que eu vou passar e depois eu vou parar, ou se eu devo tomar mesmo sentindo, tipo, eu vou ter isso porque é uma doença da geração. Aceitou mesmo, já aceitou de vez, aceitação total. Pegou pra eles. Total. Não é esse tipo de aceitação, né? Que essa doença é minha, né? Meu bichinho de estimação aqui, vou levar pro resto da vida. Não é isso. Na verdade, quando você faz esse alinhamento, como eu tô falando, né? Buscar a parte espiritual, buscar o tratamento, eu penso que não há erro, entende? A cura vem. Sim. A pessoa, ela está estabilizada, né? Vamos pensar assim, a pessoa estabiliza, porque, por exemplo, uma depressão crônica, tem também a questão do transtorno bipolar, por exemplo. Pessoas que são diagnosticadas com transtorno bipolar, são pessoas que o transtorno bipolar, por exemplo, não tem cura. Ele tem tratamento, estou falando dentro da ciência, tá? Tudo de forma científica. O lado espiritual, né, para Deus não existe. Então, assim, o lado científico, o transtorno bipolar não tem cura. Ele tem tratamento. Então, a pessoa, ela vive em oscilação, né? Ela é 8 ou é 80, sim, né? E aí, se não houver, por exemplo, uma conscientização de que essa pessoa, ela tem um transtorno, ela tem um diagnóstico e ela precisa de buscar ajuda, ela precisa de tratamento, não adianta, essa pessoa vai sofrer, porque causa um sofrimento. Por exemplo, a ansiedade, a depressão causa angústia, a pessoa vive tendo crise, né? O transtorno bipolar, a pessoa vive nessa pilhada, né? Ou ela tá na euforia, ou ela tá deprimida demais, entende? E a pessoa tá em sofrimento. Se ela não busca ajuda, vai desencadeando outras doenças, outras patologias, né? Então, a aceitação é mais no processo do que eu preciso
tomar esse medicamento, eu preciso buscar um tratamento, eu preciso Sim. aceitar que esse momento que eu estou agora, eu preciso dessa ajuda. Mas não que isso, de repente, fique para sempre. Eu tenho muitos pacientes com casos, assim, brilhantes, por exemplo, com transtorno bipolar, pacientes com transtorno bipolar que o médico disse não tem cura, e a pessoa hoje está totalmente estabilizada, sabe? Tomando remédios altíssimos, sabe, assim, uma dosagem alta da pessoa ficar até mesmo dopada, e hoje, se toma algum medicamento, é muito fraquinho, coisa muito básica, e tá vivendo uma vida super normal, sabe, adorando a Deus, no pai dele, tá com a família, tá super feliz. Por quê? Porque na época que precisou da aceitação, para aquele momento, houve isso. Famoso ditado, né? Aceita que dói menos. Nesse caso de aceitação, teve até uma pergunta aqui que foi a nossa amiga Letícia que mandou, que foi muito bacana. Que ela colocou assim, como ajudar as pessoas que têm depressão e não aparentam ter. Ou depressão ou ansiedade. E no caso eu entendi como se... Porque existem também pessoas que elas têm ansiedade ou depressão, mas elas não aceitam que têm. E eu acho que isso também tipo, já é o contrário. Tem as pessoas que tipo, deu pra entender, né? Aceitam Pessoas que demais aceitam e demais e não outras que, aceitam. tipo, tem, todo mundo vê que ela tem, mas ela mesma não enxerga que tem aquilo. Não enxerga ou não quer aceitar. Ou não querem aceitar. Que é pior também, né? Se eu não me engano, posso estar enganado, você até confirma, mas na medicina, por exemplo, o médico, quando ele vai começar um tratamento, um exemplo, alguém com câncer, a primeira coisa é a aceitação. Então ele vai estar olhando, às vezes tem até um profissional da psicologia, olha, essa é a realidade, está diagnosticada com isso, vamos começar o tratamento. Enquanto a pessoa tem essa resistência de não aceitar, é difícil. Olha, você precisa aceitar. É isso, você entendeu, aceitou, vamos começar. Então, às vezes, é um processo de tentar acessar essas pessoas para que elas entendam, enxerguem. Isso eu estou falando do lado mais pastoral, né? De aconselhamento. Como fazer essa pessoa entender que ela está nessa situação. Experiências, no caso, por exemplo, de quando a pessoa é diagnosticada, acho que ela deve ter, a pastora deve ter mais casos assim. Quando a pessoa é diagnosticada com ansiedade, já teve algum caso de você perceber que era espiritual ou que não era espiritual? Sim, eu sou muito, eu falo, até brinco com os meus pacientes, né? É tão bom ter uma psicóloga pastora, né? Não que a gente use o lado espiritual dentro do consultório, né? Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas quem habita em mim é o Espírito Santo, né? Ele que me usa, ele que me capacita para qualquer situação. Mas já teve casos, sim, que eu percebi que a pessoa precisava de uma cura espiritual, uma libertação, precisava de várias questões espirituais. Aí o que eu faço com essa pessoa? Eu encaminho ela para um pastor, né, que não seja eu, para não misturar, Sim. né? Então, eu encaminho ela, eu tenho muitas parcerias com vários pastores de várias igrejas, então eu encaminho ela, peço para o pastor, para a pastora, para acompanhar aquela pessoa espiritualmente, porque o caso dela não é psicológico, é espiritual. Assim como eu também recebo encaminhamento de muitos pastores falando, ó, já fizemos de tudo, já oramos, já tem sessão de tudo, do descarrego, não é nada disso, precisa de acompanhamento psicológico. Então é bom ter essas parcerias, essas redes de apoio, né? E é bom até ter isso dentro da igreja, né? Eu acho que eu tinha conversado uma vez com o pastor Franklin que eu tava até procurando uma psicóloga, alguém pra conversar mesmo, mas às vezes é ruim você procurar alguém de fora e vai ter métodos totalmente diferentes daquilo que você crê. Sim. E aí na igreja é sempre bom ter mais pessoas especialistas, né, nisso para ajudar mesmo o povo cristão. Porque é difícil você ser consultado por ir numa consulta com uma pessoa que não é cristã, que ela às vezes vai te indicar coisas do espiritismo, de umbanda, que eu já vi casos assim. Então, às vezes é um pouco complicado. É até interessante, você tem até uma sequência que você fala, vou até tentar ver se eu consigo ilustrar assim, porque geralmente acontece assim. Tem uma frase de Lutero que ele dizia assim, é impossível nós impedirmos que pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho. Então tudo começa com um pensamento. Então se você pensa demais numa coisa, você está alimentando, aquilo desce para o teu coração
gera um sentimento. E aí esse sentimento vai desencadear um comportamento. Às vezes um comportamento agressivo, às vezes um comportamento mais recatado, quieto. Biblicamente, espiritualmente, é interessante porque olha só o que diz Filipenses, capítulo 4. Então, quando eu vejo que é algo espiritual, eu até apresento porque Paulo vai dizer em Filipenses 4, 6 assim, ó: não vivam preocupados com coisa alguma. Ele está falando sobre isso, não fiquem pensando, se preocupando com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então existe um versículo que Paulo vai dizer: tudo que é justo, limpo, honesto, nisso pensai. Não fiquem pensando, se preocupando muito. Porque às vezes Satanás ele pode jogar os seus dardos, e aí nós vamos ver que tudo aquilo que desencadeia no comportamento da pessoa tem uma influência espiritual. E vai muito da sensibilidade espiritual de uma pessoa para saber se aquilo dá para se tratar com uma oração, às vezes com uma leitura da palavra, que é aquele primeiro estágio que você resolve às vezes pessoalmente numa palavra. Mas às vezes, dependendo do comportamento, já precisa ir mais para um profissional. Sim. Nossa, é muito bacana entender isso que você, às vezes, tipo, tira várias nuvens que você tem, assim, Exatamente. de pensamento. Ó, uma pergunta também que o pessoal fez foi, assim, quais são os principais sintomas? Tipo assim, eu sei que são muitos, né? Mas alguns evidentes da depressão e da ansiedade, assim, pra gente. Tem um sintoma... Desculpa, O desânimo já está atrelado nesse meio de sintomas aí, só para Sim, complementar sim. a pergunta do Léo. Segundo o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, você tem que ter de 3 a 5 sintomas do que eu vou falar aqui, tá? O pessoal já anota aí pra Mas- ver se vocês estão com ansiedade. Mas não é para vocês se autodiagnosticarem, é só para vocês mais ou menos, porque quem dá o diagnóstico mesmo preciso é o psiquiatra e o psicólogo, Exatamente. né? Sim. Mas vamos lá. Primeiro sintoma é o desprazer. Então a pessoa ela não consegue fazer as atividades prazerosas que ela fazia antes. Então o desprazer. Choro fácil, tá? A pessoa ela chora muito por qualquer motivo. Principalmente as mulheres, né? A mulher, por ser mais emotiva, então ela... E que tem uma diferença, né? A depressão no homem e na mulher é muito diferente. O homem, Sim. ele já não é muito de chorar. O homem, ele demonstra depressão de outras formas. Às vezes, por incrível que pareça, o homem, quando joga muito futebol... Ou trabalha muito, demais, está em 2, 3, 4 empregos. Às vezes homens que não são cristãos vivem no bar, por exemplo, sabe? Provavelmente esse homem está com depressão. A mulher não, a mulher já chora, né? Enfim. Alteração do sono, ou a pessoa dorme muito, ou ela não dorme. Tá? Já peguei casos de pacientes, de pessoas estarem, sei lá, uma semana sem dormir. Não sente sono nenhum, o corpo está em estado de alerta total, né? Então, essa alteração do sono. Alteração do apetite, ou a pessoa come muito, ela desembesta a comer, ou ela não come nada. Ela perde literalmente o apetite. Fadiga, a pessoa começa a ter uma lentidão. Ela fica, aquilo que ela fazia antes, por exemplo, lavar uma louça. Às vezes, se ela lavava uma louça em 2 minutos, agora ela demora, às vezes, um dia para lavar, às vezes, 2 pratos. Para varrer uma casa, ela demora muito, ela não consegue ter aquela agilidade. Alteração na memória, começa a ter lapsos na memória da pessoa, né? E esses lapsos bem frequentes. Então, você dá um recado para a pessoa daqui a pouco já esqueceu, né? Começa a ter muitos lapsos na memória. Meu Deus. Tá dirigindo. Onde que eu tô? Que rua é essa? Trocou o caminho. Baixa produtividade. Às vezes, se você era uma pessoa produtiva, por exemplo, na escola, no serviço, e você agora está começando a diminuir a sua produtividade, você não está bem, tá? Isolamento social. A pessoa começa a se isolar de tudo e de todos. Ai, vamos? Não, hoje não. Ai, sabe assim? Sempre vai dando desculpa e vai se isolando. Desesperança e negativismo.
tudo para a pessoa é ruim. Então a pessoa, o dia tá maravilhoso só se for para você, para mim não tá. Né? Pessoal, né? Aquele pessoal que fala bom dia, a pessoa fala que bom dia, o quê? Bom dia, só se for bom dia para você. Sim. Culpa. A pessoa se sente culpada por tudo. Ela já chega se desculpando. Ai, desculpa, mãe, ai. Sabe assim, a pessoa se desculpa porque ela se sente culpada o tempo inteiro. Tudo ela acha que é culpa dele ou culpa dela. E pensamentos suicidas, né? Que tem bastante na depressão. A depressão grave, como eu disse, a pessoa que já entra nesse estágio do pensamento suicida, pode ter certeza que essa pessoa já está numa depressão totalmente avançada. A postergação entra nesses sintomas? Sim, sim. A procrastinação, ela entra muito na ansiedade. Pessoas que procrastinam bastante, elas podem ter certeza que elas têm aí, tá com um pico de ansiedade alta. Bacana. Eu gostei de entender essa parte dos sintomas que a pastora falou, sobre assim, principalmente para os homens, que é no sentido que não é um sintoma negativo, quando o homem às vezes ele pensa que está levando uma vida normal, tipo assim, eu tô trabalhando muito, tô em 2, 3 empregos e aquilo Ativo é normal. demais, né? E tipo assim, eu não sabia que a depressão normalmente a gente vê sintomas, ou a gente acredita sempre que são sintomas negativos, de isolamento, não quero falar com ninguém, quero só me matar. E não, e a gente vê que às vezes tem sintomas que são imperceptíveis pro mundo normal, assim, que você vê, tipo, a pessoa só tá trabalhando demais, ela tá precisando, sei lá, de dinheiro ou de ajustar a vida financeira, e não, às vezes pode ser um caso de depressão. Não, e tem também, por exemplo, o burnout, né? A síndrome de burnout. Sim. Que ele é o esgotamento emocional que vem por meio do excesso de trabalho, cansaço de trabalho. Então a pessoa está esgotada naquele emprego, ela não aguenta mais aquela rotina, ela entra no burnout. Então o burnout, ele, por exemplo, ele tem vários sintomas muito parecidos com a depressão, por exemplo. Então a pessoa ela chegou no limite dela, ela fica estressada, irritada, e às vezes ela não consegue perceber. E aí ela precisa buscar uma ajuda, que com certeza ela vai ser diagnosticada com um burnout. Então, o excesso de trabalho, por exemplo, homens que 2, 3 empregos, isso é um workaholic. Sim. Pessoas que estão no workaholic não é saudável. Sim. Não é saudável, não é bom você. Primeiramente é você. Sim. Primeiramente você precisa se preocupar com você. Como eu estou, como está a minha mente. Será que realmente eu preciso fazer tudo isso? Eu tiro um tempo para mim? Acho que todos nós precisamos tirar um tempo para hobby, lazer, né? Ter aquele tempo para você poder fazer algo que é importante para você, que você gosta. Se você não faz isso, você entra no burnout, você entra numa depressão, você entra num transtorno de ansiedade. Por quê? Porque o seu corpo ele não para, ele não dá pausa. Pessoas, por exemplo, que não têm férias. Eu fico, né? Quando a pessoa fala, já tô 3 anos sem férias. Gente, pelo amor de Deus. Não, para. Seu corpo precisa ter pausa. Se o seu corpo não tiver pausa, não, trabalho, preciso trabalhar. Não, você está se acabando, você está se definhando. Uma hora seu corpo vai cobrar. E quando ele cobra, aí ele te para. Sim. E aí quando ele te para... Aí que vem tudo de uma vez, né? Puxando a sardinha pro lado mais bíblico, você vê como que Deus é maravilhoso, porque o homem não foi criado para o ócio, o homem e a mulher, né? Que é aquela questão de ficar parado. A produtividade, você percebe que uma pessoa, às vezes, vamos dizer assim, mais saudável, é aquela pessoa que quando está muito parada, preciso fazer alguma coisa, porque o trabalhar, o produzir, é um dos mandamentos lá de Gênesis, né? Sim. Produzir, cultivar. Mas o mesmo Deus que falou do trabalho é aquele que falou do Shabá. Olha, o tempo de descanso agora, né? O 7º dia o próprio Deus descansou. Sim. Então, quando a Bíblia, eu acredito que ela dá respostas para todas essas questões. Olha, Sim. não se preocupeis, não andeis ansiosos, trabalha, mas Shabá agora, descansa. Alimentos, pode fazer até um outro podcast aqui sobre a questão dos alimentos, porque o Gênesis ele fala sobre o cardápio alimentar saudável para as pessoas. Deus ele tem essa preocupação com a saúde Quando também. a gente vai fazer um podcast, nutrição do céu. Já dá pra fazer um tema. Nutrição gospel. Nutrição gospel, velho. Muito bacana. Essa parte que a pastora falou, desencadeou até que o pessoal falou que sobre a
a rede social. E eu acho que isso tem entrado muito em pauta desse pessoal que fala assim que você tem que dormir menos, dormir só 4 horas, isso tem que ser mais produtivo, isso tem que acordar às 5, correr 12 quilômetros e beber 200 litros de água por dia, ler 40 livros. Vai pra essa vibe, só que é no sentido de, tipo assim, a galera vê algo e não consegue ter, tipo assim, ver aquele TikToker que tem um carro de 50 mil. 1 milhão em um ano, né? 1 milhão em um ano. E isso tem, tipo, atrasado muito afeta, a vida né? das pessoas, né? Eu acho que, tipo, isso é uma coisa que as pessoas também têm que ficar atenta, né? Não ficar nessa comparação ou querer seguir dicas de pessoas que não são propriedades para falar, né? Exatamente. Não... Então, a realidade dele, como a sua, só que coisas diferentes. E isso, tipo, tem acabado muito com as pessoas. Então... As redes sociais, ela traz muito questão do imediatismo, né? Sim. Onde você, não, olha, eu tenho que comprar isso agora, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que ser assim, aí o imediatismo traz a comparação, aí você começa a se comparar, não, porque o outro tem, porque eu também tenho que ter, o outro faz, eu também tenho que fazer, enfim, aí você entra nessa neura, Sim, né? Exatamente. Aí você entra nessa neura de que, não, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer, eu tenho que ler, eu tenho que não sei o quê. E aí você vai se esquecendo, né? Você vai querendo fazer tudo e não faz nada. Exatamente. Eu acho que, tipo, a primeira coisa, a gente tem que respeitar o nosso corpo, o nosso eu, que Nosso cada um tem a tempo. sua rotina, cada um tem o seu sistema biológico, O que eu não sei. serviu pra ele, o que serviu pra ela, às vezes não serve pra mim, Exato. né? O meu biotipo é diferente do biotipo dela. Então, a minha psique é diferente da dela. Então, eu preciso me respeitar. Então, assim, se pra ela deu certo, ok, que bom que deu certo pra você. Agora, eu preciso me conhecer. Por isso que é importante, a terapia, ela traz muito isso, né? O processo do autoconhecimento. Sim. Quanto mais eu me conheço, mais eu me entendo. Quanto mais eu me entendo, mais eu sei o que eu gosto, o que eu quero, né? Quem eu sou, a minha identidade. Aí vai ficando mais fácil, entende? Para eu poder compreender se isso serve para mim, se isso é importante para mim, qual é a minha prioridade agora. Senão eu vou aderindo tudo. Tudo que eu vejo. Eis nossa. aqui alguém que passou por isso, porque um tempo atrás eu vi um vídeo, o cara, 5 horas da manhã, ó, é assim, 5 horas da manhã, banho gelado. Casca o ovo, pega o ovo, quebra, engole e vai pra rua correr. Eu tentei, eu falei, o quê? Não dá, não No dá. primeiro dia você já falou assim, eu não sou esse não tipo de dá gente. pra mim. Ele é noturno, vai fazer isso de manhã, ele tava se acabando. Banho gelado, nossa, Chega, eu entrei na tô neira bom. do banho gelado. Nossa. Não dava. Um mês resfriado. Não dá, mano. Não dá, mano. Você é louco. O psicólogo já não concorda muito com essas coisas de coaching, né? Então, mas enfim, não quero entrar nesse assunto. Então, a gente tem também, né, um tema para mais um podcast, falar sobre esse coach que tem, hoje em dia tem invadido até as igrejas, né? Tem chegado muito dentro do ambiente cristão, né? E às vezes a gente vê que isso afeta de uma forma negativa. Então, é muito ruim. Eu queria perguntar aqui para os pastores se a depressão ela é algo absoluto, é depressão, ou existem tipos de depressão, tipo, tem câncer de fígado, câncer ovário, a depressão é a depressão, ou tem uma doença que faz parte da depressão, isso aqui é depressão também, só que tá para esse outro lado. Aí eu queria entender mais. Tem alguns tipos de depressão, tá? Que é a depressão maior, por exemplo, que é aquela depressão que ela é profunda, ela é incapacitante, como eu já expliquei aqui. Tem a depressão bipolar, por exemplo, que é aquela que eu disse que, né, a pessoa oscila bastante, né, na euforia, na depressão. Tem a depressão pós-parto, por exemplo, né, as mulheres que às vezes sofrem depois que ganham filho e rejeita a criança. Essa pessoa ela está com depressão e é uma depressão pós-parto. Tem a distimia também, que é aquela depressão crônica, né, onde a pessoa ela fica com sintomas intensos e persistentes de todos os sintomas que eu falei aqui da depressão. Então, eles persistem mais. Então, a pessoa fica numa situação distímica. Tem também, dentro da depressão, um transtorno disfórico pré-menstrual, né? Onde aquela pessoa ela vive numa tensão pré-menstrual o tempo inteiro. Aquela coisa do... como que é o nome da... Meu Deus, me fugiu agora. Pessoa que vai menstruar, ela tá com TPM. É uma TPM intensa. Ela vive a vida dela inteira com TPM.
Isso é um transtorno disfórico pré-menstrual. É um tipo de depressão também. Não te cortando, tem uma lei, acho um projeto de lei recente agora que está tramitando, se eu não me engano, para que as mulheres elas tenham dias afastamento do trabalho nesse Sim. período. Sim, Olha o Eu vi reconhecimento, também. né? É, muito bacana. Os homens nessa... E tem a depressão psicótica, que é onde aquela pessoa ela entra em psicose, ela começa a ter delírios e alucinações, né? Então assim, Voz. isso, que já é uma psicose mais voltada para esquizofrenia, por exemplo. Então assim, é bem amplo, sabe? Essa questão da... Aquele pós-traumático, tipo assim, militares que voltam de guerras e por pelo fato de ver muita tragédia. Isso é estresse pós-traumático. Já é diferente de uma depressão em si. É um dos caminhos lá, tá? Pode desencadear. Não é que a ninguém depressão. chega assim, vem com aquela bomba completa da depressão. Eu tive um pouco, até ela mesma falou, olha, é só o comecinho, então era só aquelas questões, às vezes, dizendo para tomar banho, fazer a barba, muito sono para dormir, mas foi um começo leve, não foi aquela coisa, por isso que é bom o tratamento logo no início. Descobrindo no início tudo fica fácil. Então você vê que você não tá legal, por exemplo, a ansiedade, como eu disse. Você viu que essa ansiedade já está atrapalhando o seu dia a dia, você está com a síndrome do pensamento acelerado, que a gente chama. Seus pensamentos estão, não para, sabe? Você está deitado, você está lá, o pensamento está... Você não dorme, você está vendo que muitas coisas modificou já no seu dia a dia. Vai buscar uma ajuda, você está no início. A depressão, você viu que você já não está mais com aquela energia, com aquele gás, com aquela produtividade de antes. Vai buscar uma ajuda, você está no início de uma depressão. Quando você vai buscar ajuda já logo no início, as coisas ficam fácil. Aí não desencadeia outros transtornos. É igual a medicação. Quando você toma a medicação direitinho e faz o tratamento, não há possibilidade de desencadear outros transtornos. É muito difícil. Sim. Entende? Agora, quando você não toma a medicação correta, não faz o tratamento correto, vai aumentando, vai desencadeando. Então, o pessoal que está assistindo, entenda que você tem que reconhecer e se você não está legal, se você tem algum desses sintomas ou se já está se sentindo que você não está bem, a gente está aqui com dois profissionais e, além disso, são pastores. Então, como o nosso alvo também é o público cristão, que tem esse preconceito muitas vezes, talvez na sua igreja ou o seu líder, seu pastor, às vezes não aceita muito... Talvez é o momento de você procurar ajuda e ver que se você não tá legal, não tô me sentindo bem, vou procurar ajuda, porque a gente viu que pode ser espiritual e também muitas vezes é clínico. Então a gente tem que aceitar e entender isso. Não fique com medo de ser julgado e entenda que você tá buscando o caminho certo. E Deus quer isso, né? As pessoas às vezes podem pensar assim, Deus vai me rejeitar porque eu tô procurando a medicina. E não, é muito pelo contrário, né? Ele vai amar. Vai amar, exatamente, porque ele deixou esse recurso para que você alcance a Glória cura. a Deus. Graças a Deus. Como que a gente, cristão mesmo, encontra uma pessoa que vai... como a gente... critérios pra gente selecionar um terapeuta, um psicólogo? Assim, porque muitas vezes a gente até começa na consulta a conversar, mas às vezes vai ter algum desentendimento e como na igreja não é algo comum ter muitos psicólogos, a gente precisa buscar fora, né? Então, como que a gente, como posso dizer, achar um melhor profissional assim para nos atender? Eu penso que precisa ter um vínculo, sabe? Quando o paciente chega para mim, a pessoa chega para mim no consultório, a primeira coisa que eu falo para ela é se vai rolar um vínculo entre a gente, né? Se não rolar, tudo bem. A pessoa precisa procurar um outro psicólogo que vai se identificar. Porque às vezes a minha abordagem, que tem muita questão da abordagem, né? Por exemplo, eu sou sistêmica. Tem outros profissionais que são de outras abordagens, né? Psicanalista, TCC, enfim, tem vários outros tipos de abordagens. E aí vai muito da abordagem. Às vezes a abordagem comigo não bateu com você. Você procura um outro tipo de abordagem. Então, isso daí é muito importante. É o vínculo, é você se identificar. Poxa, nossa, o jeito que ele fala, o jeito que essa... Nossa, eu gostei, me identifiquei, gostei.
ponto, faça terapia porque realmente vai fluir. Agora, se você viu que da primeira sessão as coisas estão meio que enroscando, não tá indo, então para ali porque não vai dar certo. Não vai se abrir, né? Você trava, você não se abre. Até questão, você fala bastante sobre, existe um limite limite não. Eu te conheço, então eu não posso te atender porque tem uma certa familiaridade. A gente psicólogo, nosso psicólogo, os coaches já atendem até os gatos, os cachorros, todo mundo na casa. Enfim, mas os nossos psicólogos a gente não pode atender quem a gente conhece, né? Sim. A gente só atende pessoas, até porque se você fizer comigo porque você me conhece, nós somos amigas, não vai rolar, não vai virar, que você vai ficar travada. Ai meu Deus, eu tenho que falar aquilo, mas ela é minha amiga, né? Como vai ser? Então, não vira. Né? Isso é uma questão muito importante que a Raquel perguntou e que às vezes a gente também não leva em consideração, né? Mas é algo que tem que ter essa conexão. Porque senão você vai chegar lá, não vai adiantar de nada. Falar, eu vim aqui, mas não estou conseguindo falar, não quero falar. Você vê que às vezes até detalhes. Eu, na área da terapia, você vê que a minha abordagem ela é um pouco mais ativa, no sentido de entrar até em um contato mais com o paciente. Olha, e aí, como é que você está? Às vezes a abordagem dela já é mais assim, passiva de deixar a iniciativa do paciente. Então, às vezes, de repente, poxa, eu esperava mais uma ação da pessoa, Sim. e a pessoa está esperando uma ação minha. Isso vai muito também. É verdade. Também uma pergunta aqui que a Gabi fez, que ela perguntou se ansiedade pode ter o poder de afastar a gente de Deus. A ansiedade e a depressão, né? Afastar de Jesus, do ministério. Eu acho que é aquela questão que eu disse, eu volto naquela questão do alinhamento. Sim. Se você você está doente, você tem que entender assim, você tá doente. Então, essa doença, ela vai levar você a um isolamento. Sim. É automático. Então, você precisa entender, não, de Deus eu não posso me afastar. Sim. Então, por isso que eu penso que assim, a pessoa, quando ela está com um diagnóstico de depressão, ansiedade, ela precisa ter redes de apoio. Ela não pode, ela precisa entender que sozinha ela não vai dar conta daquilo. Quando ela tem redes de apoio, então às vezes, por exemplo, um pastor, um líder da igreja, uma pessoa, ela sozinha às vezes não tem forças para orar. Sim. Ela sozinha. Uhum. Às vezes ela não tem forças para ela poder orar, para ela buscar, para ela vir para a igreja. Quando ela tem redes de apoio, as pessoas vão auxiliando. Vim te buscar, vamos para a igreja, a gente vem fazer um culto aqui na sua casa. Olha, a gente, sabe assim? Uhum. Então, eu penso que a rede de apoio nesse momento contribui muito para essa fase, para que essa pessoa não se afaste de Deus. Por exemplo, isso que a igreja ela precisa ter esse olhar atento, amplo, né? Então, por Sim. exemplo, tem um irmãozinho lá, ele não está vindo mais, então descobrimos que ele está com depressão, né? Ele está fazendo tratamento, ele está buscando ajuda, ele tá fazendo terapia e está tomando medicamento. Então, agora ainda a rede de apoio da igreja, Sim. entende? Para não desamparar essa pessoa. Olha, a gente sabe, né, da sua situação, então vamos lá. Entra até naquela pergunta que você falou, como ajudar, Sim. né? Eu acho que uma das formas de você ajudar uma pessoa com algum diagnóstico de transtorno de ansiedade ou depressão é não achar que não é frescura, não julgar, Sim. não criticar. E não ficar o tempo todo, você tem que sair dessa. Olha, você tá orando? Nossa, a pessoa Você fala tá muito orando? isso. Você tá... Nossa, mas de novo você assim? Essas palavras não contribuem em nada. Pessoas que têm esse diagnóstico, o que você precisa fazer é só ser apoio. Sim. Ajudar. Estar ali, né? Pessoas, por exemplo, que enfrentam um luto. O luto, uma das fases do luto é a depressão, por exemplo. Então, assim, o que eu vou fazer com essa pessoa enlutada? Só fica do lado. Não fala nada. Sim. Sabe? Só mostra que você tá ali. A pessoa só precisa sentir que você tá ali. Quando essa pessoa sente que você tá ali, que você é um apoio para ela, se ela quiser chorar, se ela quiser xingar, o que ela quiser fazer, você tá ali. Né? Sim. Uma vez um menino falou assim, eu vou me matar, né? Aí foi mais o lado pastoral. Ele falou assim, eu vou me suicidar, vou me matar. E aí eu falei pra ele assim, sério, você vai se matar?
Quando? Eu falei, quando? Quando que é o seu... Não vou falando pra vocês fazerem isso, pelo amor de Deus. Assim, eu falei com muita propriedade, né? Aí eu falei, quando que você vai se matar? Aí ele falou assim, eu vou me matar sexta-feira. Isso era um domingo, vou me matar sexta-feira. Aí começou a contar, ele ficou tão feliz que eu escutei como que ele ia se matar. Aí falou assim, eu vou me matar, já preparei tudo, eu vou subir na laje e meus pais vão estar dormindo, eu vou subir na laje, vou ficar lá, e aí a minha laje, acho que não sei quantos tem de altura, ele já tinha calculado que ele ia pular e ele ia morrer, né? Aí ele falou assim, então já tá tudo programado, o horário, tudo direitinho. Eu falei, sério? Nossa, deixa eu ir para poder assistir? Aí ele ficou assim, olhando para mim, sério? Você quer ir assistir a minha morte? Eu falei, sim, eu quero estar lá com você. Você não tá precisando de apoio? Aí ele falou assim, eu tô precisando. Ele ficou tão feliz, nunca mais falou. Nossa. Nunca mais falou. Aí eu quando foi na sexta-feira, né? Aí eu fiquei esperando ele me falar, não foi que eu incentivei, eu fiquei esperando ele me falar o horário, tudo. E aí eu fiquei atenta também, né? E aí não falou, pelo contrário, começou a falar de outras coisas, começou a trazer outros assuntos, nunca mais tocou. Por quê? Por que eu tô trazendo isso? O apoio. Às vezes a pessoa não precisa do seu julgamento. Ela não quer que você fique falando para ela o que deve ou não fazer. Ela só quer que você esteja ali, junto. Sim. Né? Vou morrer junto. Vamos lá, quero ver como que vai ser. Às vezes a gente falar demais vai até atrapalhar, né? Se a gente, tenta... não sei o quê. Sim, atrapalha. Tem que ter estratégia, igual a pastora falou. Acho que isso é muito bacana. Aqui das perguntas que o pessoal fez, como eu falei, eram muito parecidas nas perguntas. Sim, Eu acho que já foi. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu acho que eu perguntei tudo. Tinha bastante. Eu também. Não, mas se vocês quiserem, fique à vontade. Aí aproveita que o pastor e a pastora estão aí. fazer uma terapia. Aí quando vocês vão pensando, eu queria assim, até aproveitar e dar um direcionamento, por exemplo, que eu pego muitos casos de pessoas achando que a ansiedade que ela tá ou ele tá é falta de fé. Sim. Em Deus. E eu li para vocês aqui no início que Filipenses 4:6, Deus vai dizer assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Mas essa preocupação aqui não é essa preocupação às vezes patológica, que gera essa questão da ansiedade, que precisa de acompanhamento. Aqui ele está falando justamente da falta de fé. Porque como você percebe se a sua ansiedade ela é falta de fé ou se é uma questão que precisa de um acompanhamento? Às vezes a pessoa está com crise de ansiedade, mas ela está orando, Deus me ajuda, Deus faz a obra, Senhor, porque eu não quero me sentir assim. Olha como que você está cheio de fé. Você está orando a Deus, pedindo a Deus, mas não sai. Então não é, essa preocupação que Deus está falando é quando a gente está achando que Ele não vai nos ajudar, que Deus não está conosco. E aí a solução é você confiar em Deus, nas promessas de Deus. Porque aqui está dizendo, não vivam preocupados com coisa alguma. Como que a gente não consegue ficar pensando? Eu me preocupo com o meu futuro, mas a minha preocupação é aquela normal, de coisas de projeção do futuro. Mas eu confio em Deus, tanto que depois, quando eu lembro da palavra dele, Deus, eu confio, o Senhor tem o melhor, vou fazer aquilo que me diz respeito e o que eu não posso, o Senhor faz. Então eu vejo que é mais por esse lado também, a gente analisar isso. Porque às vezes a pessoa está orando, está buscando a Deus, mas continua assim. Então é uma questão que você precisa de um acompanhamento de um profissional. O texto de não se preocupar com coisa alguma entra no mesmo de Mateus 6:33, de que... Não ansiosos. Isso, que Deus prepara o alimento dos pássaros, então que a gente não deve se preocupar com as coisas. Eu não sei se está nesse texto. Não, mas é isso aí mesmo. Só que esse não se preocupar, não andar ansioso, não é no sentido de você não fazer nada. É você ir viver na sua vida, fazendo as suas atividades, mas confiar que é Ele que traz isso. Porque às vezes, quantas pessoas que têm muitas coisas, mas vivem às vezes ansiosos, vivem preocupados, às vezes com medo de perder. E isso porque tem.
Então, às vezes, alguém está preocupado porque não tem como vai ter, outros têm e está preocupado como vai perder. E aí você vai ver todo esse contexto, é porque às vezes é uma falta de fé e confiança que Deus é que provê, é Deus que vai manter aquilo, ou que Deus vai fazer que as coisas cheguem. Então, é importante separar. E essa minha preocupação é porque eu não estou confiando nas promessas de Deus. Eu confio em Deus, eu creio no que Deus me falou, mas mesmo assim eu ainda estou ansioso. Então eu vou tomar um remédio, alguma coisa de indicação. Tem uma pergunta aqui que eu recebi aos 45 do segundo tempo. A ansiedade desencadeia a depressão? Se sim, como? Se uma é excesso de futuro e a outra é excesso de passado, tem alguma ligação? As duas? Uma pode desencadear a outra e vice-versa? Sim, uma leva a outra, uma pode levar a outra, né? Porque os sintomas, por exemplo, a pessoa que ela tá com depressão, ela, igual eu falei do desencadear, se ela não cuida, automaticamente ela pode entrar numa ansiedade, né? E a mesma coisa, a pessoa que tem ansiedade, ela pode entrar sim no processo de depressão. Bacana. E tem uma aqui também que é a Ana que fez essa pergunta, que é se existe algum hábito que a gente tem para não desencadear a ansiedade e a depressão. Como prevenção? Como prevenção. Acho que é o autoconhecimento, ter acho que um cuidado no dia a dia. Por exemplo, como está o seu sono, sabe? Você precisa dormir. Sim. Quem não dorme, por exemplo, tem pessoas que lutam contra o sono e acaba não dormindo, né? Fica excesso de horas no celular, por exemplo. E os jornais que você me fala, olha, não, né? Às vezes ela brinca com isso, olha, Exatamente. Você fica vendo muito esses jornais aí Eu não gosto de canal aberto, né? Nossa, eu Faz também muito sou, tempo. sou muito contra. Atena desencadeou Meu o negócio. Deus do céu. Nossa, nem fala. Acho que você espreme assim. Eu quero imagens, me dê imagens. O Frank, ele gosta de assistir, aí eu falo, pelo amor de Deus, né? Sim. Às vezes ele assiste jornais, eu não gosto de canal aberto, porque eu acho que desencadeia bastante. Então, acho que as prevenções para você não ter, eu acho que é uma rotina, é um cuidado diário que você precisa ter com você. É um autocuidado. Sim. Quando você tem um autocuidado, então, minha higienização do sono, minha alimentação, como o Frank lhe disse, se você não tem, por exemplo, pessoas que têm ansiedade, transtorno de ansiedade, uma das coisas que você não pode fazer, tomar café, tá? Tomar refrigerante, energéticos da vida, tudo que deixa você totalmente mais acelerado. Quem faz academia, por exemplo, não é bom fazer no período da noite, quem tem ansiedade. Faça no período da manhã, tá? É bom fazer yoga, meditação, tudo isso que leva, você precisa soltar essa adrenalina, mas também você precisa fazer alguma coisa que venha acalmar você. Né? Esses dois lados que você precisa ter. Chocolate, então, né? Às vezes. Então, o chocolate, ele também pode desencadear. Tudo que é doce, açúcar. Quem tem transtorno de ansiedade, vou dar uma dica. Toma chá de camomila, mas não do sachê. Compra da própria plantinha. É muito bom. Se você se sente muito agitado, né? Muito eufórico, toma bastante chá de camomila como água. Coloca numa garrafinha assim, o chá de camomila, leva para o serviço, leva para todo lugar. No período da noite, toma bastante. Você vai ver que o seu organismo vai ficando mais leve e você vai relaxando mais. Se a sua pupila tá parecendo uma batedeira. Isso é estresse, na verdade, né? Isso é estresse, pressão alta no olho, enfim. Então tem toda, acho que uma prevenção do autocuidado diário, isso vai ajudar bastante. Até quem tem um excesso de sono, porque tem os dois casos, né? De excesso de sono e a falta de sono. Até quem tem um excesso tem que tomar o chá. Ou não, é melhor não? Isso é pra quem é... Aí a pessoa vai dormir 3 dias, né? Isso é pra quem é acelerado. Assim, também tem toda uma questão, né? Por exemplo, a mulher depois dos 30, ela precisa verificar a questão hormonal, né? Como que tá, precisa fazer um check-up no endócrino, no ginecologista, enfim. Uma série de outras questões, né? Então, quando você tem essa rotina, esse conjunto de coisas em você, fica mais fácil. É muito difícil
você desenvolver algum tipo de transtorno. A não ser que seja pelo trauma, por exemplo. Um trauma antigo, um trauma do passado, um trauma da infância, alguma coisa que não está elaborada dentro de você, que aí sim você precisa, poxa, eu tô bem, eu tenho uma qualidade de vida boa, mas existe um trauma em você. Então, desencadeou ali algum transtorno em alguma fase, né, da vida. Certo. Muito bacana. Muito bom. Top. E vocês têm mais alguma pergunta? Querem falar mais alguma coisa? Então, acho que, tipo, pra gente encerrar, eu só ia pedir pro pastor e pra pastora deixar um conselho ou algo pro pessoal de casa referente a esse assunto. Eu sei que a gente já falou muita coisa aqui pra prevenção e tudo, mas se quiser deixar uma mensagem aí pro pessoal, da minha parte, primeiramente agradecer, parabéns, né? São temas importantes, interessantíssimos, atuais. Se cuidem, busquem o autoconhecimento, quanto mais você se conhece, é maravilhoso. Faça terapia, né? Se é alguém que tem aquele pensamento de que isso é algo para quem é louco, ainda hoje a gente escuta pessoas assim, eu não sou louco, não tem problema, né? Muito. Seja para uma questão preventiva, né? Não reparativa. Então é melhor. É o conselho que eu deixo. Prevenir do que remediar. Exatamente. Bacana. Tem uma frase do Jung que ele fala assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Eu amo muito essa frase, levo ela para a vida, porque eu acho que a gente, quando olha, né, para dentro, a gente desperta para tantas coisas, né? Sim. Eu acho que a gente olha tanto para fora, né, para o outro, a gente quer cuidar muito do outro, quer fazer muito para o outro, quer ser salvador do outro, e às vezes a gente não faz esse olhar, né, para dentro. Poxa, como eu estou? O que está acontecendo comigo? Eu estou bem? Quem sou eu? Né? Acho que então essa frase eu deixo para reflexão. Olhe mais para dentro. Bacana. Eu também quero agradecer o pastor e a pastora que quando eu fiz o convite, eles de pronto já atenderam, falaram que estariam aqui. Sempre o pastor está sempre colaborando com a gente, é amigo, já foi nosso professor de teologia. Pastora também já conheci uma vez, quando a gente esteve no EPL, que é o projeto do pastor lá, ela falou muito referente a isso, sobre os líderes, né, que sofrem também com ansiedade, depressão, porque é um assunto que muitas vezes a gente pensa que não afeta os pastores ou líderes, assim, mas afeta muito. E agradecer, porque é sempre um prazer ter os dois aqui com a gente, o pastor e a pastora. Seja bem-vindo e pode ter certeza que vão voltar mais vezes, tendo disponibilidade de agenda, porque eles têm uma agenda muito cheia, graças a Deus. Tem no amendoim, eu venho. Ah lá. Pode deixar minha rede social? Pode, é isso que eu ia até falar, deixar a rede social do pastor, da pastora, a gente vai deixar, mas sigam eles porque, mano, eles são tops demais. Mas pode já falar, pastora. @psicotatilane Cristo, me sigam lá. Olha lá, pastora e psicólogo, olha aí. Ela faz vários posts, né? Fala seu amor. É james.fran1, né? James.fran1, mas vai estar marcado aí, né? O pastor, ele é internacional, Franklin James. Muito bacana. E é isso, e a mensagem que eu queria deixar também referente a esse assunto é que se você conhece alguém, ou da sua igreja, ou até você mesmo que está assistindo, se você se sentiu, você fala assim, eu me enquadro nesses sintomas que foram citados, não tenha medo, busque ajuda, porque foi como o pastor falou, você não é louco, nem tudo é demônio, e a gente já fez esse papo para você entender, principalmente porque quando a gente está dentro da igreja, talvez na denominação que a gente esteja, a gente se sente muito preso por conta disso, de, sei lá, eu não vou falar nada porque meu pastor vai me julgar, meus líderes, ou até mesmo quem está em volta, porque eles não acreditam. E talvez você e outras pessoas que estão junto com você estão passando pela mesma coisa e não entendem. Então esse papo é para que você entenda e se aceite que você talvez não esteja bem, e se você estiver bem, faça como o pastor e o pastor citaram aqui, previna, se conheça, para que você não venha desencadear algo no futuro. E é isso que eu queria falar, que vocês curtam muito esse vídeo, compartilhem, mande para alguém, e é isso. Quero agradecer aqui a todos, agradecer a Raquel e o Jean, que estão sempre dando uma força. Vocês querem mandar um abraço para alguém? Beijo. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo FEADcast.